estará presente e eu faço o convite, professor Mário, o senhor acompanhar, como o senhor acompanha a questão das unidades de conservação fortemente em São Paulo, tem acompanhado os trabalhos do Instituto Florestal, sabe da dificuldade que é uma gestão centralizada das unidades de conservação, os cuidados que deve haver nesse sentido. Eu faço o convite ao senhor, mas está aberto a outros conselheiros, e aí a gente faria uma votação. Existe a presidência estará presente em uma das vagas, e se ninguém se opor, o convite é feito ao professor Mário Sensig para que ele componha essa comissão de acompanhamento, que foi justamente pauta de uma reunião retrasada aqui no Condema, onde até então o senhor presidente, à época, esteve aqui, que era o ex-vereador, esqueci o nome dele, Tiago Ferrari, né? E o secretário do Verde, Rogério Menezes. Então, o Tiago não está mais na Mata Santa Genebra, por questões pessoais ele saiu da Mata, da presidência, mas os trabalhos continuam e foi encaminhado ao Condema. Com a palavra, professor Mário. Se alguém quiser mais se inscrever, por favor. Eu agradeço a indicação e eu vou ficar aqui, acho que a também. Por favor. Mais alguém tem interesse de participar da comissão? Mário, novamente você foi conduzido à força. Então, a secretária encaminha, por favor, a presidência e a vice-presidência, conselheiro Mário Sensig, na composição para acompanhar, certo? Aprovação da ata da 185ª reunião do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. Favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários? Abstenções? 3 abstenções. Aprovada a ata. Damos sequência à pauta do Conselho de Meio Ambiente. Tem um comunicado ainda da Secretaria Executiva. Senhores conselheiros, boa tarde. O Departamento de Gestão Predial aqui da Prefeitura reformou essa lateral, que antigamente era o Banco Santander. E esta está sendo a nossa última reunião neste espaço, com entrada ali onde os senhores estavam acostumados. Então, a partir da próxima reunião, a entrada será ali pela lateral, para a parte de dentro, né, do Paço Municipal. Vocês vão ver que tem um acesso reservado, vai ter uma sala de descanso, um espaço para coffee break quando nós tivermos, né? E também há banheiros aqui dentro. Então, ficou muito melhor. É aqui à esquerda de vocês, aquela porta ali, por ali que vocês vão ter acesso na próxima reunião. Tá bem? Enfim, né, a gente vem nas reuniões de audiência pública aqui, vocês ir no banheiro aqui, vai ir no banheiro, tem que dar a volta lá na frente. Hein? Muito bom, parabéns à administração pública por melhorar as condições de trabalho aqui, tanto para os funcionários públicos quanto para a sociedade, quando faz uso desse espaço público. Bom, eu vou colocar em abertura a nossa pauta. É uma pauta objetiva hoje, nossa, que é o debate do plano diretor. Eu encaminhei, nós temos uma moção aqui que a gente vai fazer a leitura dela. Eu já tive, pode, por favor. Eu já tive uma sugestão trazida anteriormente aqui pelo conselheiro Mário Sensig, mas eu vou fazer a leitura do documento, já com um ajuste que o Dr. Giovanni me mandou, que eu tinha incluído o texto ainda não atualizado. Já está aqui com o texto atualizado, Dr. Giovanni, no que tange as questões das ecovias, né? Nós estamos com a discussão do plano diretor, como a gente trouxe já em outros momentos aqui no Conselho de Meio Ambiente, é uma pauta fundamental, muito importante para a cidade de Campinas, e que está sendo alvo de um conflito de posicionamentos na cidade, de ideias, e isso é o que tem que acontecer mesmo, faz parte do processo democrático de discussão, né? O Conselho de Meio Ambiente, porém, se pauta na tratativa institucional
e sendo uma tratativa institucional, nós o fazemos dentro da urbanidade do respeito, né? As ideias são diferentes das nossas, no entanto, não deixamos de nos posicionar, inclusive documentalmente, que é a forma correta de fazê-lo, para que depois a gente tenha, inclusive, possibilidade de, judicialmente, fazer qualquer questionamento futuro. Essa é a forma correta de se fazer. Com a leitura da última versão, a versão 5 do Conselho do Plano Diretor, eu só queria fazer uma pergunta aqui antes. Os conselheiros aqui presentes, quem leu a versão 4 e quem leu a última versão 5 na íntegra aqui, se manifestem, por favor. Então, senhores conselheiros, nós estamos devedores de participar, né? Eu agradeço a confiança dos senhores que confiam no trabalho da diretoria executiva, que está se debruçando e trazendo aos senhores as discussões, os posicionamentos, e os senhores têm votado conosco, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu agradeço, mas eu sinto a falta do conhecimento dos senhores do procedimento. Eu sinto a falta da voz dos senhores no processo. Os senhores são importantes. A gente tem sim participação de algumas, como o Giovanni, o Dr. Giovanni, a doutora Pia, em alguns momentos pela OAB, esteve presente em algumas reuniões, o Mário tem participado efetivamente, a Tereza Penteado, o conselheiro Furtado, que não está aqui hoje, atuam fortemente nesse enfrentamento do plano diretor, trazendo alguns questionamentos. A Unicamp teve, através da professora, algumas colaborações importantes também, mas o trabalho precisa ser mais efetivo. Eu vou tirar do 1/3 do Conselho os membros representantes do governo, porque eles estão discutindo internamente e cumprindo o papel que eles é fadado. Eles são parte do governo, defendem uma linha de preposição, né, de proposta que está sendo trazida, com a argumentação técnica e conceitual que eles entendem, e a gente está construindo esse debate. O Conselho de Meio Ambiente se debruçou sobre a última versão 5 agora, e discutiram com técnicos também, dentro do processo todo. Nós estamos trazendo essa moção a ser encaminhada para o CNDU, para a Câmara de Vereadores, para a própria CEPLAN e a comissão, tá? Como colaboração, reiterando algumas coisas. Não se trata de uma moção de repúdio, porque nós estamos agora entendendo que a discussão deve estar acima dessa situação. Se trata de uma moção que ela está trazendo uma outra proposta, que é uma moção de atenção ambiental e precaução, que são itens importantes. Eu vou fazer uma leitura rápida do texto, tá? Se tiver dúvidas eu explico para os senhores, e a gente tem uma primeira sugestão do professor Mário, que eu até peço, Mário, que você encaminhe depois o microfone, daí em discussão do pleno, a sugestão que você encaminhou. Moção do Condema Plano Diretor, versão 5. Considerando o conteúdo do caderno de subsídios, versão de março de 2017, e a minuta do projeto de lei, versão de 29/4/2017, considerando que participa histórica e ativamente da política e gestão ambiental municipal, primando pela preservação do meio ambiente em todas as suas formas, bem como pela qualidade de vida dos campineiros. Considerando que o Condema contribui de forma efetiva para a elaboração e aprovação das políticas e dos planos municipais, abaixo citados: Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Educação Ambiental, por favor, isso aqui a gente já leu nas outras moções lá, o senhor já sabe, os decretos, né? Plano Municipal do Verde. Considerando que o Condema contribui de forma efetiva para a elaboração e aprovação de políticas e dos planos ambientais municipais, abaixo citados. Aí, por favor, eu acho que na hora que eu pedi para você incluir o novo texto, talvez você, no Ctrl+C, veio de novo o mesmo texto ali. Tem que tirar esse... Sobe, por favor. Sobe de novo. Aqui, ó. Esse item aqui, ó. Você tira fora. Está repetindo a primeira lá de cima. Eu acho que na hora de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ele voltou. Tá?
Apresentamos segunda moção de alerta ambiental e precaução do CONDEMA em face dos principais retrocessos da última versão do Plano Diretor, versão 5, a saber: 1. Nós resolvemos colocar pontualmente as omissões, para que elas sejam levadas em consideração. Omissão quanto a percentual mínimo de permeabilidade do solo, deixando para a legislação inferior ao Plano Diretor. O tema é estratégico de política pública urbana e ambiental de suma importância para as cidades brasileiras, especialmente as que sofrem processo de urbanização, crise hídricas, precisa corrigir aqui, hídricas, inundações e enchentes, como é o caso das cidades da região sudeste do nosso país. Do ponto de vista legal, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios protegerem e preservar o meio ambiente, conforme o artigo 23, incisos 5º e 7º da Constituição Federal e Lei Complementar Federal nº 140/2011, razão pela qual tema tão importante deve estar consignado no principal pacto territorial do município, o Plano Diretor. As Constituições Federal, artigo 225, estadual, artigos 181 e 191, demandam a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente, especialmente o urbano, o que a permeabilidade do solo é tema fulcral. Ademais, o município deve assegurar a proteção da quantidade e qualidade das águas, nos termos da Lei Orgânica do Município, artigo 128, e do recentemente aprovado Plano Municipal de Recursos Hídricos. Por favor, secretário. O que se exige nesse documento é o não retrocesso em relação ao plano diretor vigente e um avanço em relação à proteção da água, elemento natural essencial, não somente a qualidade de vida, tem que separar de vida ali, ó, mas, sem dúvida, a sobrevivência do ser humano. Nesse sentido, trazemos o disposto no artigo 24, inciso 17º, parágrafos 1 e 2º, e artigo 43 da Lei Complementar número 15, de 27 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Campinas e que exige uma taxa de permeabilidade mínima do solo de 10% para aprovação de novos empreendimentos, parcelamentos e demais aprovações edilícias, salvo os casos em que a lei específica definir taxas de permeabilidade mais restritivas. Cidades urbanizadas como São Paulo instituíram em seu plano diretor uma taxa mínima de permeabilidade de solo de 20%, o dobro da taxa atual de Campinas. Por favor. O Estado de Minas Gerais tem... Esse eu já li. Não li. O Estado de São Paulo também trazemos... Do Estado de São Paulo também trazemos os planos diretores de Rio Claro, que estabeleceu taxas mínimas de 10% e 30%, dependendo da zona. Bem como Sorocaba, que estabeleceu uma permeabilidade mínima do solo de 5% a 50%. No estado de Minas Gerais, tem-se a experiência de Uberaba, que estabeleceu taxas mínimas de 15% a 20%. No Rio Grande do Norte, a cidade de Mossoró estabeleceu uma taxa de permeabilidade mínima de 20%. Em Goiás, temos a capital Goiânia, que consignou 15% de taxa de permeabilidade mínima. Anote-se que o caderno de subsídios do plano diretor consta a necessidade de promoção do aumento das áreas permeáveis, visando a infiltração das águas superficiais e recarga dos aquíferos e a perenidade dos corpos hídricos. Desta forma, não consignar uma taxa mínima no plano diretor de Campinas é um retrocesso ambiental que permite abrir caminho para problemas à comunidade, como a falta de água, enchentes, inundações, que certamente nenhum campineiro gostaria de sofrer. 2. A falta de referência de mapas ambientais do plano diretor. Nos anexos do plano diretor estratégico, contam diversos mapas que retratam políticas e instrumentos de cunho urbano, relativas às diretrizes viárias, habitação, cultural, entre outros, e de forma inexplicável não consta nenhum mapa ambiental, diferentemente dos planos diretores anteriores, que carrearam sempre os mapas ambientais. Ora, justamente no momento em que a municipalidade investiu e consolidou um planejamento ambiental singular, com o auxílio do CONDEMA e da sociedade, os mapas referentes aos planos ambientais serem negligenciados não condiz com
uma gestão, precisa ali, por favor, ambiental sólida, como a de Campinas. Além disso, os mapas ambientais interferem na decisão da ocupação do território, conduzido pelo plano diretor, especialmente os constantes no caderno de subsídios, documento técnico que explicitou a relação dos mapas ambientais relativos ao Plano Municipal do Verde, Plano Municipal de Recursos Hídricos, com as diretrizes gerais do presente projeto de lei, o que demanda a sua internalização, sob pena de se privilegiar uma política de desenvolvimento urbano divorciada da proteção do meio ambiente, na contramão dos recentes avanços que Campinas protagoniza. Por favor. Da falta da referência às propostas de ecovilas do plano diretor. Antes de ler sobre ecovilas, o senhor prefere que eu leia as ecovilas primeiro, professor Mário? Então vamos lá. A falta de referência à proposta das ecovilas do plano diretor. Entre as contribuições do CONDEMA nos trabalhos de construção da minuta do texto do plano diretor de Campinas, encaminhamos a necessidade de conter um artigo específico que trata das ecovilas, a fim de que tal modalidade de uso e parcelamento do solo possa trazer um novo paradigma na construção de uma cidade simbiótica, com a possibilidade, eu acho que ficou redundante aí, né, com a possibilidade e alternativa, tira de possibilitar, aqui ó, de possibilitar uma, coloca a possibilidade de com a possibilidade de uma alternativa, ou para possibilitar uma alternativa de uso do território para habitação que adote conceitos verdadeiramente ecológicos. Para tanto, encaminhamos o seguinte conteúdo para inclusão no artigo específico ecovilas. Normatização das ecovilas no Plano Diretor Estratégico de Campinas. O número do artigo não tem, porque ele ia entrar lá e aí o artigo é criado dentro do Plano Diretor. Considerar-se-á ecovila urbana ou ecovila agrícola. Perdão. Lei especial preverá a possibilidade de instalação de ecovilas no território do município, estabelecendo os requisitos necessários para cada modalidade e observando o regramento de cada região e de outras esferas do poder aplicáveis. Parágrafo único. A lei deverá prever os incentivos fiscais ou de outras espécies para a implantação destes assentamentos. Outro artigo. Considerar-se-á ecovila urbana ou ecovila agrícola o assentamento situado, respectivamente, em área urbana ou não urbana, que atenta cumulativamente às seguintes características. A. Tanto na produção do empreendimento quanto ao longo de sua gestão, se observem princípios ecológicos e de sustentabilidade, assim consideradas as atividades integradas não ofensivamente com a natureza. B. Busque o equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social. C. Vise o desenvolvimento comunitário e individual, com gestão participativa e diversidade cultural. D. Fomente usos e atividades agrícolas orgânicas. Parágrafo 1º. A ecovila agrícola deverá ser ocupada predominantemente por produção agrícola e ou por reserva de área verde. Parágrafo 2º. Na ecovila agrícola, o seu entorno e seu entorno serão permitidos, desde que constatada a viabilidade técnica, turismo ecológico, serviços e usos industriais sustentáveis. Parágrafo 3º. A implantação de ecovilas agrícolas, especialmente quando se der em áreas próximas ao perímetro urbano, deverá visar o desestímulo à urbanização ilegal e prevenir tanto a degradação ambiental quanto a transformação de áreas não urbanas em urbanas. Certo de que nossa posição seja considerada atenciosamente, senhores conselheiros, está aberta a palavra para a contribuição dos senhores antes de nós darmos andamento ao fechamento do documento. Inscrições, por favor. Beleza? Mas sou eu, não? Achei que tinha mais alguém. Esse aqui é o quê? Obrigado. Alguém mais está com Obrigada. Caiu do colo. Tá funcionando? Tá. Você ontem comentou que o item foi retirado. Você sabe dizer de qual plano, de qual versão que era?
A versão 4, os itens anteriores, não a Ecovila. A Ecovila não chegou a entrar em nenhum, tá. mas os itens anteriores, que a gente falou sobre permeabilidade, foram retirados. Então, mas isso é muito importante, porque isso apareceu, essa discussão ontem, a gente é do CMDU também, do Concidade, e ontem a gente estava numa reunião do CMDU que está começando a analisar o plano para fazer o parecer. E surgiu exatamente esse assunto. A versão 4 foi a que veio ser discutida em audiência pública. A partir do momento que é suprimida ou colocada alguma coisa, na versão 5, que é a que está com o CMDU, isso, ao nosso ver, não é irregular, porque não passou pela audiência pública. Então é uma outra coisa que nós vamos ter que discutir. Obrigado, Tereza. Nosso documento, inclusive, pode mencionar que demanda o debate sobre esse último texto, ainda mais um debate público. Isso a gente pode até solicitar. Pode ser feito pelo CMDU. Sim, professora. Eu concordo com a Tereza, eu cheguei a assistir a audiência. Pode desligar? Não, dá impressão, mas ele... Falar bem na... Eu assisti a audiência pública da minuta 4, a 5 eu não vi. O Mário me informou que toda aquela questão ambiental que estava na 4 foi retirada. Então eu acho que é importante o Congrama se posicionar quanto a isso. E eu sugiro que a gente enfatize melhor essa questão da absorção dos planos verdes, de recursos hídricos, de saneamento, como da outra vez. No texto atual, engraçado que assim, a gente está reiterando pontualmente, porque no texto do plano diretor, mesmo a versão 5, eles estão citando os planos. Só que eles vão lá e tiram os artigos que são pertinentes ao que o plano depende. E como o plano ele é um decreto, ele fica sujeito a alteração depois. E é uma alteração negativa, que é a alteração olhando para o que o plano diretor está falando. E aí é que a gente quer reiterar no plano. Então por isso que a gente não enfatizou da forma como a sua sugestão está sendo trazida, porque os planos estão presentes, permaneceram presentes no texto, entendeu? Então ficaria redundante a gente pedir para ser mantido, porque ele não foi retirado. O que foi retirado foram os itens específicos que falam sobre a permeabilidade do solo. Ok? Agradeço, professor Giovanni, doutor Giovanni. Senhores conselheiros, a ideia da inclusão da Ecovilas é bastante simples. Nós hoje temos uma dificuldade jurídica que é a não previsão dessa possibilidade em lei alguma municipal de Campinas. Nenhuma lei prevê. E como não prevê, se você propõe a implantação de um assentamento cuja filosofia seja uma ecovila, há sempre algum questionamento jurídico de dizer, mas não tem lei que preveja isso. Então o que a gente está pensando? Colocar, abrindo uma janela jurídica de possibilidade, colocar esse texto no plano diretor. Esse texto não está obrigando a colocar nada disso em Campinas, nenhuma ecovila em Campinas. Só está abrindo essa janela, essa possibilidade. Mas ainda assim, abrindo essa possibilidade, não está aberta a porta nenhuma. A porta só está abrindo uma janelinha. A porta jurídica só vai estar aberta quando essa tal lei específica, mencionada expressamente no texto, vier a ser aprovada. E vai ser, evidentemente, objeto de uma série de discussões nossas. Podemos fazer seminários, né, especiais, alguma reunião específica, trazendo pessoas que conheçam muito mais o assunto. Esse assunto até já foi abordado aqui no Congrama. O Tiago veio fazer uma palestra sobre ecovilas aqui, o Flávio. Mas veio aqui também. E aí, esse assunto é um assunto moderno, é um assunto momentoso, bastante discutido no mundo inteiro, e Campinas não pode fugir dessa discussão, né? Então, esse texto não pode nos causar temor nenhum, porque está abrindo uma possibilidade jurídica, apenas isso, que estava fechada,
Estamos, e para viabilizar as futuras ecovilas, vai ser preciso, como diz expressamente o texto, aprovar uma lei especial que trate especificamente desse assunto, falando das ecovilas urbanas, falando das ecovilas não urbanas, que são as agrícolas, né? Então, a especificidade de cada um desses temas vai ser tratado na lei específica. Então, é só isso que se está fazendo. Nesse momento, é só isso, né? E, oportunamente, quando a gente for discutir realmente as ecovilas, né, na lei especial, que vai passar por toda a tramitação que a gente imagina que seja tradicional, normal, corriqueira de uma lei desse tipo, né? Discussões públicas, discussão no CONDEMA, discussão em outros conselhos que isso seja necessário, discussão na Câmara Municipal, depois sancionamento ou não, ou veto, alguma coisa do prefeito, tudo isso, toda a tramitação ordinária de uma lei normal desse tipo vai se exigir e vai se cumprir. Então, esse texto não deve nos causar nenhum temor de nada, porque não está viabilizando na prática nenhuma ecovila, nem meia ecovila, nem um terço de ecovila em Campinas. Professor Mário. Mais alguém inscrito? Pode, professor Mário. Então, outra vez mais a preocupação que gera essa elaboração do plano diretor, né? Que eu acho que não está contente, né? Particularmente desde janeiro, fevereiro para aqui, que foi esse segundo período, houve menos participação ainda, porque se bem teve uma série de reuniões, você tem um cronograma cheio de reuniões, eram reuniões que não eram de trabalho, que a gente poderia dizer reunião de trabalho. Eram reuniões de uma exposição, 40, 45 minutos, que era sempre repetida, onde depois você tinha algum tempinho para colocar algumas questões, e na reunião seguinte todo começava outra vez. É decir, não estava claro se tinha havido ou não inclusão, por que motivo, se alguma ideia tinha sido rejeitada ou não, ou seja, uma memória dos fatos péssima. Porque para algum historiador que queira contar o processo, não vai saber como contar. As minutas apareciam lá, tudo bem, tinha um sublinhado amarelo para indicar com o anterior, mas não dizia por que mudava, não mudava e tudo mais. Como Teresa colocou, teve aquela versão que foi no dia 4 de agosto, né? E depois eu fiquei sabendo, porque um amigo me informou, que no Concidade tinha sido apresentada uma nova minuta. Você me deu, dia 21. No dia 21, no Concidade. Você me deu. Você me deu, bom. Então, eu fui lá no site e não estava. Só foi dia 25 ou 26. Só foi colocado vários dias depois. Então, é um procedimento que não procura esclarecer, não procura informar, não procura chamar as pessoas para participar. E eu fico mais preocupado ainda porque várias coisas, como está dito aí, especificamente a permeabilidade, vai ficar para a lei do uso do solo, que vai dizer especificamente. Então, eu penso assim, se na elaboração do plano diretor, que o Estatuto da Cidade, a lei federal, exige a participação e tudo mais, aconteceu o que aconteceu, eu imagino que vai acontecer depois, quando seja revista a lei do solo, que fala que é um trabalho técnico, quer dizer, se é técnico, eu não vou poder dar palpite, você não vai poder, vai ser muito pior ainda. E aí é que a gente vai saber qual vai ser o zoneamento. Nessa rua vai poder fazer isso, naquele bairro vai poder fazer isso. Quer dizer, tudo que ficou nebuloso no plano diretor vai ser concretizado depois.
com muita menos participação do que agora. Então, e já é uma leitura rápida, realmente, olhando os mapas dessa última versão, só tem uma lá no final que fala suscetibilidade hídrica, inundações, não sei o que poderia ser ambiental. Outras coisas simplesmente sumiram. Né? Dos mapas, estou falando, dos mapas. Então, como conselheiro do CONDEMA, fico preocupado. Quer dizer, qual é o valor que tem a questão ambiental que nós sabemos que condiciona a ocupação do território? Ele condiciona. Mas quando aparecem argumentos, eu estava lendo no jornal aquele negócio da reserva lá no norte, que veio para trás. Um argumento que o governo federal usou para defender o decreto foi: não, mas já estava tendo atividades minerárias ilegais. Então, qual foi a solução? Simplesmente acabar com a reserva. Porque assim vamos normatizar, vamos regulamentar, vamos fazer direitinho o que pode. Mas isso é piada. Mas é engraçado, é o mesmo argumento daqui. Como a zona rural está degradada, o que vamos fazer? Então vamos urbanizar ordenadamente, porque assim resolvemos o problema. É a mesma piada. Ou seja, quando fala o poder público dos problemas que tem na área rural, degradada e tudo mais, é verdade, está confessando a sua incompetência. De não ter gerado uma política para a área rural. Quando os produtores falam que faltou incentivo, estão mostrando incompetência. Então, em vez de reconhecer isso e fazer uma política séria, faz o contrário. Então, a situação está boa e eu acho não sei o que vai acontecer. Porque a lei exige, essa foi outra questão. Se não tivesse sido dito que tinha que passar pelo CMDU e a lei orgânica do município exigia, a coisa passava batido. Como? Há uma autoridade que não conhece a lei e não respeita a lei? Que tipo de autoridade nós temos? Então é preocupante. Agora não sei qual vai ser o prazo, até quando isso vai continuar, não sei, não sabemos que vamos poder participar, mas essa minuta que está aí, não dá para ser normal. Não sei o que vão fazer os vereadores depois. Bom, senhores conselheiros, mais algum inscrito? Eu vou